Olá, olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cíntia Mazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e tenho como proposta aqui no canal Trocando em Miúdos, trocar em miúdos, né? Poder falar de forma simples e descomplicada sobre o que são os transtornos do desenvolvimento, sobre o que acontece, quando as universidades estudam a respeito de crianças que não se desenvolvem de forma padronizada, sobre o que acontece quando as crianças que têm acidentes, por exemplo, microcefalia, né? O que acontece que as universidades estudam e tantas pessoas não conseguem compreender essa linguagem da universidade, né? Sobre o que acontece quando a população em geral precisa compreender um determinado assunto e não tem acesso, ou porque não conhece a linguagem rebuscada da universidade, ou porque não conhece os caminhos para acessar os artigos científicos, né? Então, minha proposta aqui é juntar esses dois públicos, o público da universidade e o público leigo, que não tem esse conhecimento ou não tem esse acesso. E isso tudo trocando em miúdos, né? Falando de forma mais simples para a população em geral. Já tivemos uma série aí falando sobre o autismo, o que era, como acontecia, porque o autismo também é considerado um transtorno do desenvolvimento, porque as crianças com autismo, elas não se desenvolvem de forma padronizada, elas não são crianças típicas que a gente fala. E a proposta hoje, a partir de agora, é a gente falar sobre a deficiência intelectual. Mas eu gostaria de falar com vocês, antes de falar sobre a deficiência intelectual, eu gostaria de pensar junto com todo mundo sobre o que é a deficiência, né? Falando tanto sobre transtorno, sobre deficiência, mas nunca nos damos conta sobre o que é essa tal deficiência. Só existe um tipo de deficiência? Existem mais tipos de deficiência? Então, para começar, é importante a gente pensar assim, tá? Existem muitas deficiências. A deficiência intelectual, né? Que na lei eles chamam de deficiência mental, que está errado. É intelectual. Deficiência física, né? Que é a dificuldade de locomoção, pessoas de muleta, pessoas de cadeira de roda. A sensorial, que é a auditiva e a visual, né? E a múltipla, quando se tem mais de uma deficiência junto. No Brasil também é considerado o nanismo e o autismo, né, como deficiência, né? Então, eles também precisam ser pensados em termos de política pública. Isso é outra coisa que eu preciso falar com vocês. Aqui no Brasil, em geral, a gente tem duas correntes ou dois modelos de pensamento que vão trabalhar a deficiência ou as deficiências, né? Que é o modelo biomédico e o modelo social. No modelo biomédico, a gente vai pensar o sujeito com deficiência pelas dificuldades que ele apresenta nesse corpo. A gente vai pensar que esse sujeito, ele precisa ser curado da doença dele. Porque se ele não se desenvolveu de forma típica, a gente tem que reabilitá-lo ou habilitá-lo para que ele possa vir a ser um sujeito funcional dentro da sua corporeidade, tá? Inclusive tem aqui esse livrinho vermelho que ele fala que é o Código Internacional de Funcionalidades. A gente tem a CID, ou o CID, eu nunca sei, que é o Código Internacional de Doenças, que vai falar sobre todas as doenças do mundo. E a gente tem aqui também a CIF, que vai trabalhar as funcionalidades do sujeito, né, para além das doenças dele. Então, o modelo biomédico vai trabalhar a funcionalidade a partir da doença. E o social, o modelo social, ele vai trabalhar a funcionalidade também, mas a partir do social, a partir desse sujeito necessitando ser inserido nesse mundo, necessitando
ser colocado como um cidadão autônomo neste mundo. Então vai pensar política pública, vai pensar acessibilidade, vai pensar inserção social, vai pensar tudo que é necessário para facilitar o acesso dessas pessoas em termos de estrutura física e estrutura visual, tantas vezes, né, ou facilidades para que essas pessoas possam ser inseridas nesse mundo mais de cidadania, né, mais social. Agora sim, vamos começar a falar sobre a deficiência intelectual. O que é essa tal dessa deficiência? Então, deficiência intelectual, tá? É um rebaixamento cognitivo. Então, o rebaixamento está abaixo, tá, da média cognitiva, da média de inteligência. Então, a definição de deficiência intelectual é limitação significativa no funcionamento intelectual e comportamento adaptativo detectado no período do desenvolvimento antes dos 18 meses. Porque desenvolvimento, então, o desenvolvimento eles consideram até os 18 meses. Desculpa, 18 anos, né? 18 meses. 18 meses é 1 ano e 6 meses. Não, 18 anos. Então, limitação significativa no funcionamento intelectual e comportamento adaptativo detectado no período de desenvolvimento antes dos 18 anos. Então, vamos esmiuçar isso, né? Limitações significativas no funcionamento intelectual. Funcionamento intelectual em termos de raciocínio, né? Compreensão de mundo. Comportamento adaptativo. Quando a gente consegue se adaptar às regras sociais. Quando a gente consegue compreender as regras sociais. E período de desenvolvimento até os 18 anos, como eu já disse. Né? Então, de novo, funcionamento intelectual se refere à inteligência, tá? Quando o QI, né, coeficiente intelectual desse sujeito, está abaixo de 70. Existem quatro níveis de severidade de deficiência intelectual. Leve, que tem o QI abaixo de 70. Moderado, que tem o QI entre 49 e 35. O grave, que é entre 20 e 40. E o profundo, que é abaixo de 20. Tá? Então, são 4 níveis de severidade. Comportamento adaptativo. Que raios é isso? Como eu já falei, é uma dificuldade de se adaptar ao mundo, né? Mas mais do que isso, para trocar em miúdos, é um conjunto de habilidades conceituais. Uma dificuldade de atenção, uma dificuldade de memória, uma dificuldade de adaptação social, né? Que vai atrapalhar, que vai interferir na vida cotidiana desse sujeito. O órgão que regulamenta essa deficiência, tá? É o AAIDD, né? Que é o American Association on Intellectual and Development Disabilities. Eu não sei falar inglês, vocês perceberam, né? Então eu vou traduzir para vocês. É a Associação Americana de Deficiência Intelectual, tá? Esse é o AAIDD. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a deficiência intelectual está como transtorno do desenvolvimento intelectual ou simplesmente deficiência intelectual. No CID-10, ele está como retardo mental. E o CID-10 ele classifica em termos de quatro Fs diferentes, né? Porque F, tudo que está na psique, né? Tudo que é da funcionalidade do mental, o CID coloca como F.
né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, F43 é transtorno de ansiedade, né? F84 é transtorno global de desenvolvimento, assim como o F70 é o retardo mental leve. Tá? Aqui o CID, ele não conversa com o DSM-5. O CID-11 já vai conversar, tá? Ele já vai vir como deficiência intelectual. Mas o CID-10 ainda está defasado. E aí ele coloca como retardo mental leve, o F70. F71 como retardo mental moderado. F72, retardo mental grave. E F73, retardo mental profundo. Tá? Isso, já me alonguei demais, mas essas são as coisas que eu queria mostrar para vocês, para a gente poder introduzir a deficiência intelectual. Tá? Para a semana que vem, ou para o próximo vídeo, eu vou esmiuçar um pouquinho mais como é que é o DSM e o CID-10. O que eles falam dessa deficiência? Tá? E como é que a CIF pode nos ajudar a entender essa deficiência e nos ajudar a tratar ela, né? Ou a reabilitar essa pessoa com deficiência. Certo? Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, divulguem o nosso canal e até a próxima. Até mais!